Graças a Deus, estamos nesta manhã de quarta-feira, hoje 28 de fevereiro, o mês foi embora praticamente e nós estamos iniciando o programa Opção para a Vida nesta manhã, trazendo o Cada Dia com o seguinte tema: exercitando a cidadania. Este tema é muito importante para que nós saibamos como devemos nos comportar diante das decisões e das nossas responsabilidades como cidadão, que deve ser exercido com toda a dignidade, com respeito, e que você e eu, como cidadãos, possamos saber até onde podemos ir, exercendo a cidadania, reconhecendo os direitos daqueles que são o nosso próximo. Alguém já disse que os nossos direitos terminam quando os outros começam. Portanto, é o que você vai ouvir logo mais no Cada Dia. Antes, desejamos lembrar aos nossos telespectadores que continuem orando pelo programa Opção para a Vida. No próximo mês de março, isto é, abril, nós estaremos completando 27 anos que estamos no ar. Eu conto com as vossas orações para que este programa não saia do ar. Portanto, ore conosco, ore por nós e colabore para que este programa permaneça no ar. Não deixe esta chama se apagar. Olá, você sabe o que é cidadania? Cidadania estaria ligada somente a direitos e deveres? Como podemos exercitar a cidadania em nosso dia a dia? Cidadania é um termo que não era muito explorado no Brasil até alguns anos atrás. Hoje, entretanto, repetidas vezes ouvimos falar de cidadania em programas de rádio, TV e internet. Além disso, podemos observar também que cidadania se tornou um assunto não só de muitos livros lançados pelo mercado editorial, mas também de vários congressos e instituições públicas ou privadas. Mas o fato de um assunto ser mais familiar aos ouvidos, seja ele qual for, isso não significa necessariamente que isso seja compreendido pela maioria dos que ouvem alguma coisa sobre isso. E você, sabe o que significa cidadania? A cidadania é o bem-estar, né, da população. Então, cidadania, eu acredito que é liberdade de você pensar, é liberdade de sua livre escolha. Então, assim, cidadania é liberdade, é principalmente democracia. O sociólogo britânico Thomas Humphrey Marshall, que foi professor emérito da Universidade de Londres, ficou conhecido por estudos desenvolvidos nessa área, especialmente ao escrever sobre cidadania e classe social. Isso trouxe grande contribuição na análise desse assunto. Marshall considerou em sua argumentação que cidadania possui 3 elementos: o de ordem civil, o de ordem política e, finalmente, aquele que é de ordem social. Nesta tríplice perspectiva, segundo Marshall, passamos a compreender melhor tudo o que envolve a cidadania. No caso da cidadania de ordem civil, Marshall esclarece que ela tem ligação direta com os direitos necessários à liberdade individual, liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa, pensamento e fé, o direito de propriedade e de concluir contratos válidos e o direito à justiça. No caso da cidadania de ordem política, Marshall entendia que se tratava do direito de participar no exercício do poder político, como um membro de um organismo investido de autoridade política ou como um eleitor. Com relação à cidadania de ordem social, o sociólogo Marshall dizia que ela se referia a tudo o que ia desde o direito a um mínimo de bem-estar econômico e segurança ao direito de participar por completo da herança social e levar a vida de um ser civilizado de acordo com os padrões que prevalecem na sociedade. Segundo Marshall, as instituições mais intimamente ligadas com a cidadania social são o sistema educacional e os serviços sociais. E para a gente se aprofundar ainda mais nesse conceito de cidadania, a gente vai conversar com o sociólogo e cientista político Walter Paes. E eu de cara já pergunto logo, Walter, afinal de contas, então, o que é cidadania? Cidadania, ela está associada à questão de direitos e deveres do cidadão. A gente também chama, dentro das ciências humanas, de condição do cidadão,
que é exatamente esse respeito a toda a Constituição que foi construída. Então, a cidadania está ligada intimamente com os limites que o cidadão tem dentro de uma nação. A cidadania é algo já estabelecido pelas leis, né? Então lá vai estar bem discriminados o que você tem de direitos, o que você tem de deveres, e a solidariedade entra como um elemento mais social, né? De ajuda ao próximo, e às vezes isso pode causar alguma confusão nas pessoas, confundir o conceito de cidadania com o conceito de solidariedade. A cidadania, ela ultrapassa direitos e deveres? A cidadania não ultrapassa direitos e deveres, né? Ela está contida na questão dos direitos e deveres. Os limites estão associados com a Constituição, com a Carta Magna de cada país. O que significa cidadania participativa? Cidadania participativa é um conceito bem bacana, né? É um conceito que nasce exatamente para tentar tirar um pouco do limbo o que a gente tem de democracia representativa. A democracia representativa, em qualquer local aqui do Ocidente, está sendo muito discutida, inclusive no Brasil, né? Da falta de representatividade que o povo tem. E quando a gente pensa na participação do povo, a gente percebe que fica uma lacuna. E ela vem exatamente para suprir essa lacuna, porque o povo ele poderia discutir junto com o legislativo para tentar melhorar, né, as ações políticas no município, no estado ou mesmo na federação. Como podemos ser cidadãos autênticos no nosso dia a dia? Nós temos que buscar conhecer nossos direitos, nossos deveres, porque é a partir daí que a gente tem que exigir a responsabilidade que as autoridades têm perante os indivíduos. E nós precisamos disso para que a gente possa saber o que a gente vai pedir, né? Como se pode ver, cidadania é um campo muito amplo, pois atinge uma extensão enorme de situações ligadas à vida em sociedade, especialmente aquelas que envolvem os direitos e os deveres de um cidadão ou de uma cidadã. Segundo a Constituição de nosso país, de forma bem resumida, cidadão é toda pessoa apta para exercer seu direito de livre escolha de seus representantes em cargos ligados ao Poder Executivo ou Legislativo. Além de cada cidadão poder escolher seus representantes pelo voto nas urnas, ele mesmo pode ser eleito. Alguns cargos, entretanto, só podem ser exercidos por brasileiros natos, ou seja, por quem tenha nascido no Brasil e não por estrangeiros que foram naturalizados brasileiros. Mas se cidadão tem na Constituição uma conotação voltada mais para o exercício político, cidadania vai mais além e abrange, como já dissemos, um campo muito maior. Quais são alguns direitos sociais que temos estabelecidos na Constituição brasileira? Exercendo a cidadania. Continuaremos nesse tema depois do intervalo, então não saia daí. Exercendo a cidadania. Este é o tema do programa Cada Dia de hoje. Como dissemos, cidadania vai além, bem mais além do que pensamos, e abrange um campo muito maior. Não podemos apenas no programa destacar de forma detalhada todos os aspectos da cidadania, mas podemos salientar e chamar a atenção para um dos principais fatores que ela abrange, que é a cidadania na esfera educacional. O direito à educação é um dos direitos sociais estabelecidos na Constituição da República Federativa do Brasil. Nela observamos em seu artigo 6º a seguinte norma constitucional. São direitos sociais a educação, saúde, alimentação, o trabalho, moradia, o transporte, o lazer, segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. Como se pode ver, a educação é o primeiro direito social a ser citado no artigo 6º da Constituição. Tudo leva a crer que a educação ocupava na mente daqueles que elaboraram a Constituição de 1988 um direito imprescindível.
A educação é um direito de suma importância para o país se tornar uma nação cada vez mais abastecida de homens e mulheres com formação científica de qualidade, um país composto de gente equipada com habilidades profissionais suficientes para ampliar seu progresso econômico e seu crescimento sociocultural. Hoje a nossa educação ela não se faz num paradigma de apenas conteudista. Por quê? Porque a gente precisa que os nossos alunos, que serão adultos, e os nossos adultos hoje, que já estão em faculdade, eles consigam ter uma visão de mundo bem mais ampliada para se fazer esse cidadão, esse sujeito cidadão, né? Porque quando eu tenho um sujeito que o professor traz para ele todos os aspectos que envolvem a sociedade, e aí vem o econômico e o social, essa pessoa, esse aluno, esse estudante, ele vai conseguindo parar para ouvir o que está sendo dito e aí ele refletir sobre o que está sendo dito. E com certeza, quando ele consegue refletir, ele está sendo produtor de conhecimento. Ele não está reproduzindo um conhecimento que está sendo passado, ele está produzindo outros conhecimentos. É fundamental, sim, o professor ser uma pessoa que esteja sempre antenada, que ele esteja sempre atualizada, tem que ter muita leitura, tem que ter muita atenção ao que se passa de fato, às discussões que a sociedade levanta e trazer isso para a sala de aula, porque assim essa pessoa que está ali, ela vai sair, vai ouvir, vai refletir e vai produzir outra coisa a favor de toda a sociedade. Issam Tiba, psiquiatra e educador que tantas contribuições fez no sentido de orientar pais e mães no trato com seus filhos, deu a um dos seus importantes livros o seguinte título: Quem ama, educa. Nada poderia ser melhor para um povo ou para uma família compreender que a educação não é mero acúmulo de informação. E educação não objetiva somente enche a mente de um filho ou de um aluno de informações. Educação é uma necessidade básica e constante que exige de quem a ela se dedica não somente habilidades pedagógicas, mas principalmente virtudes, especialmente aquela que é a mais excelente delas, ou seja, a virtude do amor. Sim, quem ama, educa, e podemos acrescentar, é bem educado quem foi ensinado por alguém que o educou movido por amor. Por isso, podemos dizer com toda segurança que educar não se resume somente em transmitir dados ou informações para iniciantes, para filhos ou estudantes. Educar é uma das maneiras de mostrarmos ao outro que nós o amamos. Nesse sentido, a motivação de amar precisa vir antes do discurso. Como bem sabemos, discursos passam e muitas vezes precisam ser modificados, mas pessoas movidas por amor que nos ensinam e nos oferecem o que de melhor possuem, estas são guardadas em nossos corações e os princípios de vida que nos oferecem permanecem conosco até nossa velhice, mas não envelhecem. O discurso precisa ser relevante. Sim, o ensino nos lares, nas escolas, nas universidades precisa ser racionalmente elaborado, cientificamente comprovado, mas nenhum esforço educativo alcançará êxito pleno se não for movido pelo amor. O amor é uma virtude que nos ensina a construir mais pontes do que muros, mais amizades do que inimizades, mais saúde do que doença, mais vida do que morte, mais harmonia do que desordem, mais alegria do que angústia, mais acolhimento do que desprezo, mais alegria do que tristeza, mais esperança do que desespero, mais acolhimento do que abandono, mais luz do que trevas. Sem educação plena, a cidadania perde sua força. O povo passa a ser facilmente manipulado por aqueles que vivem com o intuito de explorá-lo e dominá-lo com suas mentiras e com seus discursos demagógicos. Sem educação plena, tratamos mal a vida e deixamos de fazer dela uma experiência rica em aprendizado. Por outro lado, se a educação movida por amor fizer parte de nossa formação, não só avançaremos no conhecimento de um modo geral, mas também usaremos nossa inteligência e tudo o que produzimos e arquitetamos de uma maneira mais solidária, mais justa e mais humana. O Scooby é o único folgado por aqui. Os 40 cooperados da cooperativa Nossa Senhora de Fátima, em Campinas,
no interior de São Paulo, se dividem em 3 turnos, trabalhando firme, desde a triagem até a venda do material reciclável. Por mês, chegam por aqui de 100 a 120 toneladas de lixo reciclável, uma quantidade que, sem dúvida, poderia ser bem maior caso não houvesse tanto desperdício. É verdade, a gente fica assim olhando o tamanho da cidade de Campinas e saber que poderia, mais pessoas estar fazendo esse trabalho, porque é muita coisa que ainda vai para os córregos, fica na rua e atrapalhando aí a natureza, né? E poderia estar gerando renda para milhares de pessoas aqui dentro de Campinas ainda. Dependendo da época do ano, o empenho dos cooperados pode gerar para cada um deles uma renda mensal entre R$ 900 e R$ 1.000. Uma recompensa positiva para o bolso. Ajuda a pagar até o curso das crianças que agora estão fazendo. É o meu ganha-pão todo dia. Já a recompensa para o meio ambiente ainda é desproporcional. Uma situação que poderia facilmente ser revertida caso a população em geral tivesse mais responsabilidade com o destino do lixo que produz. Você que está na sua casa, para você tudo é lixo. Então você pôs o lixo lá fora, você fez a sua parte, você jogou fora. Você não quer saber para onde vai, o que vai ser feito, se vai para o aterro, se não vai, se vai para uma cooperativa, você pôs lá fora para você estar resolvido, né? E a gente aqui não, a gente faz esse trabalho de separação, que ele gera renda para a gente, mas a gente também está fazendo um trabalho de limpeza do meio ambiente, né? Isso pra gente, pelo menos pra mim, eu acho muito importante. Rosilda, que trabalha com resíduos recicláveis há mais de 12 anos, nos disse que em todo esse tempo não viu nenhuma evolução considerável. Segundo dados divulgados pela Associação Brasileira das Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, a ABRELP, Rosilda tem razão. Nos últimos 11 anos, a situação do destino do lixo no Brasil pouco mudou. De 2003 a 2014, a geração de lixo cresceu 29%, enquanto a taxa de crescimento populacional foi de apenas 6%. Ou seja, o aumento da geração de lixo no país foi muito maior do que o crescimento populacional. Esse é um retrato de uma sociedade com valores invertidos, onde os que trabalham pelo meio ambiente, e por que não dizer pela própria sociedade, em pleno século XXI, ainda sofrem preconceito. Tem gente que reconhece, tem gente que não reconhece, ainda tem muita discriminação, né? Pra gente trabalhar assim praticamente no lixo, né? Que os outros falam, né? Mas para nós é nosso ganha-pão, a gente está ajudando o meio ambiente. Quando temos o compromisso com o outro, passamos a exercer a cidadania. Não como uma obrigação, mas por amor. Se não tivermos amor, ou se o que fizermos não for movido por esta virtude mais excelente, nossas habilidades e nossos dons, por mais evidentes que sejam, não servirão para construir melhores relacionamentos. Isso se estende para melhores amizades, melhores famílias, melhores filhos, melhores escolas, melhores empresas, melhores instituições, enfim, para uma sociedade melhor. Sem amor, nada somos. Como cristãos e cidadãos, não devemos ser negligentes com nossas obrigações nem indiferentes com os nossos direitos civis. Deus também nos ajuda a abrir os nossos olhos para os direitos adquiridos legitimamente no contexto social e cultural em que vivemos e reivindicá-los sempre que for necessário. E você, o que tem feito para exercer melhor a sua cidadania? O que a Bíblia fala sobre isso? Como podemos avançar a cada dia no exercício pleno da cidadania? Exercendo a cidadania. Queremos continuar com esse tema com o reverendo Jeremias Pereira depois do intervalo. Então, não sai daí. Olá, gente boa! Novo ano, nova vida. Leu aqui? Ouse mais! Nesse novo ano, ouse andar mais perto de Jesus. Ouse mais, ouse cuidar de sua saúde. Nesse novo ano, ouse ser mais amoroso com a sua família. Nesse novo ano, ouse orar mais dedicadamente. Nesse novo ano, ouse sonhar grandes sonhos. Nesse novo ano, ouse ser um cidadão melhor.
Aquele que entregou sua vida a Cristo é cidadão de duas pátrias. Ele é cidadão do céu e é cidadão da terra. Vamos ver o que a Bíblia diz? Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois. Peregrinos e forasteiros. Há um hino amado que diz, sou forasteiro aqui, em terra estranha estou, celeste pátria sim, é para onde vou. Aqui, embaixador de Deus, de reino da além céus, venho em serviço do meu rei. Então, um cristão, sua pátria definitiva não é o Brasil. Sua pátria definitiva não é aqui, mas ele vive aqui, então ele é um cidadão de duas pátrias. Quanto sois peregrinos e forasteiros, exorto a que vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a vossa alma, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios. Os gentios, aqueles ao redor de nós que não seguem a Cristo, para que naquilo que falam de mal contra vós, outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Andamos entre os nossos patrícios, andamos em nossa cidade, abstendo da impureza, da mentira, da fofoca, abstendo de uma vida sexual contrária a Deus, de uma vida sem corrupção, sem ladruagem. Alguém que diz que é de Jesus não vai corromper, sendo político, não vai meter a mão no dinheiro que não é dele. Ele é de Cristo, ele é cidadão do céu. Não é assim que a Bíblia está falando? E a Bíblia diz mais, e que quando alguém xingar de malfeitor, olha a sua vida e diz, o que é isso? Deus seja louvado. E no dia que Jesus voltar, ele vai dizer, louvado seja Deus, porque eu conheci um crente, cidadão de lá, cidadão de cá. Diz mais a Escritura, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor, quer seja o rei, naquele tempo a monarquia, como soberano, quer as autoridades, como enviadas por ele, tanto para castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam bem. A lei, sendo aplicada com justiça, ela é para corrigir o malfeitor e para honrar o cidadão que paga seus impostos, que comporta corretamente, como disse aqui no estúdio, a menina ali, a sustância, separa o seu lixo reciclado, cumpre seus deveres de cidadão, não prejudica a sua cidade, isso é boa cidadania. Vota bem, cobra posições do governo porque vivemos numa democracia, procura agir de tal maneira que por causa desse cristão que é cidadão dos céus, sua cidade será melhor. Eu tenho vergonha, mas eu vou confessar aqui para você. Eu já peguei lixo da minha casa, anos atrás, sem essa consciência de cidadania, e joguei num córrego. Até hoje eu tenho assim uma dor no meu coração, porque eu conheço o Criador, então eu devo ser um daqueles que ajuda a cuidar da natureza. Tenso? Tenso. Sigamos. Porque assim é da vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livre que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Você e eu vivemos nesse nosso país amado, você que vive na sua cidade, torne a sua cidade melhor, porque você é cidadão dos céus, você tem um para agradar, que é o nosso Deus, você é do céu, você tem uma ética, que é essa ética apresentada nas Escrituras, você vive para a glória de Deus e vive para o bem do seu semelhante. Diz a Escritura, 1 de Pedro 2,17, tratai a todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Você e eu, como cidadãos dos céus, nós somos peregrinos e forasteiros aqui, tá lembrado? Então, o que acontece? Nós vivemos aqui de tal maneira que os que vivem conosco, durante o tempo que nós vivemos, perceberão que vive alguém para glorificar o soberano do universo,
revelada em Jesus Cristo, nosso Senhor, que morreu na cruz pelos nossos pecados, ressuscitou pela nossa salvação e por causa dele tratamos com honra, respeitamos a autoridade, exercemos nossos deveres de cidadãos, pedimos nossos direitos de cidadãos, amamos o nosso próximo e batalhamos por uma cidade melhor e por um país melhor. Pense um minuto no seu coração. Você ora pela sua cidade? Qual foi a última vez que você orou pela sua cidade? Há uma música que é um rap famoso no Brasil, que era um cântico de dor. O que eu quero é ser feliz, andar tranquilamente na favela onde eu nasci. No meio dessa violência, dos pobres que são esquecidos, dos gays que são vilipendiados, das prostitutas das esquinas que são amaldiçoadas, dos condomínios fechados que é jogado muita palavra dura contra eles, os moradores de rua, que pouca gente dá bola, os indígenas, os ribeirinhos, os ciganos. Como é que eu vivo na minha cidade com essas complicações todas? Você ora pela sua cidade? Então, a primeira coisa de boa cidadania é você orar pela sua cidade. A segunda coisa de boa cidadania é que você prega o Evangelho de Jesus Cristo. Irmãos, amados, sem pregar o Evangelho de Cristo, nós não fazemos o bem à nossa cidade. Sabe por quê? A educação é importante, mas a educação, só com a educação, faz o cara virar melhor ladrão, o ladrão de colarinho branco. Se o Evangelho do Senhor Jesus não transformá-lo, não é a religião evangélica, católica, pentecostal, presbiteriana, nada disso. Porque o sujeito pode ser de lá, de dentro da igreja evangélica e não ter o coração transformado. Quem transforma o coração é a cruz de Jesus Cristo. É o novo nascimento que inclina o nosso coração para agradar a Deus. Orar pela sua cidade, viver o Evangelho na sua cidade, testemunhar o Evangelho na sua cidade e fazer o bem à sua cidade. Ajude a melhorar a sua cidade. Eu tenho um cardápio de sugestões para você? Poderia ter, mas eu não vou fazer isso. Sabe por quê? Se você examinar as Escrituras, se você meditar na Bíblia Sagrada e se você puser no seu coração que vai honrar a Deus e glorificar a Cristo na sua vida, você será um cidadão e uma cidadã melhor. Você vai experimentar isso hoje. Ao final desse programa, quando nós orarmos, você vai ver que Deus vai pôr no seu coração umas coisas boas para você ser um melhor cidadão e uma melhor cidadã aí na sua cidade. Mas 3 coisas você pode fazer: orar pela sua cidade, viver a ética cristã na sua cidade e testemunhar o Evangelho de Cristo na sua cidade. Eu tenho certeza, sua cidade mudará para melhor, um pouquinho que seja, por causa da sua influência. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos porque moramos nessa cidade. Eu moro em Belo Horizonte. Ainda tive a honra de ganhar cidadão honorário de Belo Horizonte. Nascido em Janaúba, olha eu em Belo Horizonte, uma cidade que o Senhor me levou para lá, adolescente. Oro por minha cidade, pelo nosso prefeito, começo do seu mandato, oro pelos vereadores, oro para que a minha cidade tenha paz, oro para que a minha cidade conheça o Evangelho de Jesus Cristo. Oro por paz nas famílias, oro para que o trânsito melhore, oro para que a segurança seja melhor em minha cidade e na cidade onde meu irmão e minha irmã vivem. Eu oro para que o Senhor me use, inclina meu coração, me dê ideias e dê ideias agora para a gente ser um cidadão e uma cidadã melhor. E agora volta o nosso coração para que a partir desse momento, quem não é, entregue-se a Cristo e se torne um cidadão dos céus, uma cidadã dos céus. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Um abraço, hein? Nosso Senhor te abençoe. Até amanhã, se Deus quiser.
Sempre que eu leio a história de Cristo, eu fico a pensar